Fala galera, novamente aqui no Cravate Auto React. Vamos aqui nessa levada de Aranha Versus aqui do anime. Do anime não, do filme do Homem-Aranha, do Miles Morales. O Homem-Aranha através do Aranha Verso, né? Vamos aqui reagir quem é o Miles Morales Gatuno do universo 42 do Aranha Verso. Quem é? Eu não sei, porque eu não assisti o filme, né? Precisa assistir, é só assistir os rap dos Miles Morales aí, vários, né, que tá dentro aí. Mas vamos aqui para esse canal aqui do Pifê. Não sei se assim é a pronúncia do seu canal, mas me desculpa se não foi errado, se você também estiver vendo, né? Ai meu Deus. Mas vamos aqui descobrir quem é esse personagem, né? Que eu não conheço. O Gatuno, ele é o Miles Morales em uma linha temporal que é vilã? Não sei, vamos descobrir aqui. Mas antes de começar, primeiro o link inscrição no meu canal de rap. Isso mesmo, eu tenho um canal de rap, de música, de anime. Vai no primeiro link inscrição, confere o último som que eu lancei. Rap do Acha para a irmã Lili. Isso mesmo, eu tenho um canal de rap, fiz o rap do Acha para a irmã Lili. Ajuda nós a bater 2K, tá bom? Vamos aqui, sem mais delongas. Homem-Aranha através do Aranhaverso já saiu e deixou a gente ainda mais hypado pro terceiro filme Homem-Aranha, além do Aranhaverso, que sai em março de 2024. Ainda mais levando em consideração o final do filme, que deixa um cliffhanger, né? Deixa uma janela em aberta gigantesca pra esse terceiro filme. Com o Miles Morales do universo 1610 batendo de frente com o Miles Morales do universo 42, que se tornou o Gatuno. Eu sou o Pifer e nesse vídeo aqui eu vou te mostrar quem é essa versão do Miles Morales que acabou se tornando o Gatuno e como que essa Terra 42 foi completamente destruída por consequências, inclusive, do próprio Miles Morales. Então vem comigo nesse vídeo e fica aqui até o final, que eu vou te explicar tudo que a gente pode esperar desse universo 42 e dessa versão do Miles Morales pro terceiro filme que vem em 2024. Vambora. De todos os universos que a gente tem nesse filme, um dos mais bizarros, sem dúvida alguma, é a Terra 42. Aquela terra pra qual o Miles Morales é mandado lá na parte final do filme, quando ele entra naquela máquina lá da Sociedade Aranha, aquela máquina que manda essas diferentes variantes do multiverso, né, pros respectivos universos, acabou mandando o Miles pra Terra 42 justamente pelo DNA da aranha que picou ele ser dessa terra. Lembrando que o número 42 não é só um simples número dentro de Aranhaverso, mas é sim um easter egg gigantesco. Ele aparece em diversos momentos do primeiro filme do Aranhaverso, no segundo filme também, e é uma referência ao Jack Robinson, que foi um dos maiores jogadores negros da história da MLB, né, a Liga de Beisebol Americana. Mas apesar disso, também é o número dessa terra aterrorizante que o Miles Morales vai parar. Em Aranhaverso 2 a gente aprende que o número dessa aranha, né, a aranha de número 42, também foi designado justamente pelo universo qual ela veio. E essa aranha foi trazida para a Terra 1610, né, a aranha que picou o Miles Morales, pelo cientista Jonathan Wong. Ele era o responsável principal cabeça do Rei do Crime na criação daquele portal, né, daquele colisor com matéria escura. Inclusive é o mesmo cara que o Miles joga aquela rosquinha na cabeça lá no primeiro filme. Mas esse cara nesse processo também acabou absorvendo essa matéria escura e se tornou o Spot, né, o Mancha, que é o principal vilão do filme e também vai ser o vilão do próximo filme, do terceiro filme de Aranhaverso. De acordo com a história que o próprio Mancha conta no filme, essa aranha pertencia à Terra 42 e foi transportada para a Terra 1610 quando ela tava prestes... Eu não vi ninguém fazendo som desse Mancha até agora, viu? Se ele é o vilão, ele era pra ser um cara bem importante, as pessoas terem feito algum som desse cara aí. Eu vejo mais fazendo do Aranha 2099. Mas vamos aqui dar continuidade. A picar um estudante que tava ali na escola. E se a gente reparar bem, esse estudante que ele mostra é nada mais nada menos que aquela versão do Miles Morales de trancinha, mano, a versão que aparece lá no final do filme, né? Que aqui no filme, pra diferenciar, ela é designada de Miles G. Morales. E só esse detalhe dentro do filme que pouca gente percebeu já deixa muito claro que a versão do Homem-Aranha nesse universo não seria o Peter Parker, seria na verdade o Miles Morales, cara. Essa terra provavelmente nunca teria uma versão do Homem-Aranha do Peter Parker somente do Miles Morales, ele ia ser o Homem-Aranha desse universo 42. E que aparentemente, além de tudo, né, por esses flashbacks que a gente tem, dá pra perceber que provavelmente esse Miles era um bom garoto, cara. E essa aranha acabou sendo extraída daquele universo e indo parar lá no universo 1610 por causa do colisor. E foi a partir daí que tudo começou a dar errado, porque a Terra 42 ficou sem uma versão do Homem-Aranha e ficou condenada ao completo caos. Mas vale mencionar aqui que, apesar do filme deixar isso de certa forma até muito claro, né, o Miguel O'Hara o tempo todo falando que tudo isso é culpa do Miles, que aquele universo ficou sem um Homem-Aranha por culpa do Miles Morales do universo 1610, vale lembrar aqui que o principal responsável disso tudo é o Rei do Crime, cara. O Rei do Crime que começou toda essa experiência ali com o colisor de partículas. Foi o cara que foi atrás de tudo isso, de todas essas experiências pra tentar resgatar a família dele, né? Encontrar uma versão da família dele em outro universo. E foi tudo isso que causou a destruição desse universo 42 e também transformou o Miles Morales da Terra 1610 em Homem-Aranha. Então se tem algum culpado nessa história toda, é o Rei do Crime, mano. O Miguel O'Hara deveria ir atrás do Rei do Crime lá na Terra 1610, não atrás, sei lá, do Miles Morales, tá ligado? O Miles não tem culpa nenhuma, mano. Ele
tava lá de boa, pichando lá com o tio dele, se divertindo, não sei o quê, e tomou a picada da aranha. Agora é culpa do cara, pô. Não, e o mais engraçado... Não é isso, pô. O cara não teve culpa de nada. Esse ponto é muito fácil, pô. O cara tá de lado boa, fazendo pichação, não sei se é certo ou errado, mas tá lá, do nada aparece uma aranha. Não é a culpa do cara? Não. A culpa é do rei do crime aí, que ele era pra estar fazendo vilão num Demolidor e não no Homem-Aranha, tá ligado? Tipo, meu Deus, né? É que o Miles da Terra 1610, ele foi picado quando ele tava, tipo, pichando parede. Sendo que o Miles da outra Terra ia ser picado quando tava na escola estudando, tá ligado? Então, tipo assim, é meio que um paralelo, tá ligado? Aquele Miles daquela realidade antes era um moleque bom, e esse daqui era bagunceiro, depois que ele foi picado virou um moleque irresponsável, e o outro vilão ficou maluco da cabeça, virou o gatuno, tá ligado? Mas por que será que o Miles Morales foi escolhido pra ser picado lá na Terra 42 e não o Peter Parker? E eu acho que tudo isso tem a ver com essa teia toda que o Miguel O'Hara explica, né? A teia da vida e do destino. E eu acho que tudo isso tem muito a ver com a história do Miles Morales, tá ligado? Sobre o fato do Miles Morales precisar se provar como um Homem-Aranha realmente poderoso nesse universo todo. O primeiro filme trata muito do descobrimento do Miles como um Homem-Aranha, né? De descobrir essa força dentro dele e se tornar o Homem-Aranha, provando que qualquer um pode ser o Spider-Man. O segundo filme já fala mais sobre identidade, o fato do Miles Morales fazer o próprio caminho e não deixar que as outras pessoas, né, que as outras versões do Homem-Aranha, como o Miguel O'Hara, por exemplo, digam o que o Miles Morales tem que fazer, o que ele tem que ser, qual tem que ser o destino dele. E muito provavelmente esse terceiro filme também vai ser sobre isso, sobre o Miles Morales se impor e provar de certa forma que o Miguel O'Hara... Vamos tirar o negócio. Agora vai. cara tá errado a respeito do multiverso. Mas no ato final do filme, a gente tem praticamente uma comparação direta da trajetória dessas duas versões do Miles Morales, do universo 1610 e do universo 42. Lá na Terra 1610, o Rei do Crime acabou sendo preso lá no final do filme, e o colisor que foi feito por ele junto com a Alchemax acabou indo de base. No primeiro ato do filme, a gente também vê ali o espaço onde aquele colisor foi construído e tá sendo tudo interditado. Os pais do Miles Morales continuam vivos nessa realidade também, e o tio dele acabou morrendo, né? O tio Aaron, mas ele continua sendo pago um tributo ali pra ele, né? E apesar de certos problemas, né, da criminalidade, o Brooklyn, né, Nova York, continua segura. Agora, quando a gente parte pra Terra 42, a história já é completamente diferente e a gente vê o caos que tudo isso virou justamente pelo fato dessa aranha não ter picado o Miles. Um mundo que ficou completamente bizarro, mano, largado às traças. O Miles acaba viajando pro universo 42 depois que aquela máquina manda ele pra lá, e apesar da aranha ser dessa realidade, o Miles continua dando glitch, né? Ele continua bugando nessa realidade. Provavelmente porque parte do DNA dele ainda pertence à Terra 1610, apesar de uma outra parte ser da aranha, que é do universo 42. Então, querendo ou não, o Miles é sim uma anomalia, porque parte do DNA dele pertence a uma Terra e a outra parte pertence a outro universo. Um detalhe é que logo que o Miles chega nessa realidade, dá pra gente ver pintada na parede de um prédio o número 6. E analisando essa referência e algumas outras referências dentro do filme, eu acho muito provável que esse universo 42 esteja sendo totalmente dominado pelo Sexteto Sinistro. Já que não existe um Homem-Aranha nessa realidade, provavelmente a criminalidade tomou conta de tudo, e o principal grupo de criminosos das histórias do Homem-Aranha é o Sexteto Sinistro. Quando o Miles tá andando por aquele universo, a gente vê outros cartazes com referências ao Sexteto Sinistro. Por exemplo, em um dos prédios aparece um cartaz escrito Vulture, né, que é o Abutre. A gente também vê um outro outdoor fornecendo 2G como tecnologia e tá escrito ali Electro em cima. O próprio quarto do Miles no universo 1610 é repleto de action figures ali, a gente também vê quadrinhos, alguns recursos, né, coisa de adolescente mesmo. Já no quarto do Miles do universo 42 é completamente diferente, mano. O quarto é vazio, não tem decoração, não tem brinquedo, não tem quadrinho, não tem nada. A gente vê de fundo um saco de pancada que provavelmente o Miles usa pra treinar ali no dia a dia. A casa vive repleta de fotos, né, do pai do Miles Morales, que acabou falecendo nessa realidade. Apesar de tudo, a mãe do Miles continua tomando conta dele, né, continua lavando as roupas dele e se preocupando com ele. Quando o Miles vai pra laje junto com o tio dele, a gente consegue ver mais referências ainda ao Sexteto Sinistro. Um dos prédios tem um letreiro escrito Hammer, provavelmente se referindo ao Hammerhead, né, o cabeça de martelo. A gente também vê um outro prédio escrito Scorpion, que é o escorpião, um dos vilões do Homem-Aranha também. Então a gente consegue perceber a desconfiança do Aaron Davis com essa versão do Miles Morales, e logo em seguida o Miles apaga. E ele cai logo de frente ao memorial do pai dele. Inclusive, quando o Miles G. Morales, né, o Miles Morales gatuno, aparece de frente pro Miles Morales original, a gente consegue ver de fundo aquela televisão passando notícias e dá pra escutar de fundo o J. Jonah Jameson falando a respeito do Sexteto Sinistro. Então, com base no que a gente tem até agora, o Sexteto Sinistro é composto pelo menos pelo Abutre, o Electro, o Cabeça de Martelo, o Scorpion e talvez também tenham outros participantes
participantes desse sexteto sinistro. Talvez aquela versão bizarra do Duende Verde, aquela versão da Doutora Octopus, quem sabe até mesmo uma versão do Rei do Crime dessa realidade. Justamente por essa realidade, o universo 42 não tem mais uma versão do Homem-Aranha. Então, os vilões têm o espaço amplo pra trabalhar à vontade, mano. Talvez tendo só pela frente a polícia pra evitar todo esse caos, mas pelo que parece, nem mesmo a polícia tá dando conta de lidar com tudo isso. Então, o universo 42 tem muito essa vibe de cidade tecnológica, mas que tá tomada pelo caos, mano. Tá tomada pela criminalidade. Inclusive, o Miles Morales, quando é atropelado nessa realidade, mano, que atropela ele é um policial que tá distraído no telefone, mano, pra você ver o nível de displicência que os caras estão nesse universo, que as autoridades estão nesse universo. E talvez pelo fato do Sexteto Sinistro ter tomado o controle dessa cidade, desse universo 42, o Miles Morales desse universo, o Gatuno e o tio dele, o Aaron Davis, vivem se escondendo disso tudo, né? Vivem andando pelas sombras. Apesar de tudo, não dá pra ter certeza absoluta se essa versão do Aaron Davis e do Gatuno, do Miles Morales, são realmente vilões nessa realidade. Talvez eles sejam sim alguma espécie de anti-heróis, mano, que estejam lutando simplesmente por causa própria, pra se proteger pela própria sobrevivência. Ainda mais se a lei dessa cidade, né, quem domina, quem julga tudo que acontece dentro dessa cidade é o Sexteto Sinistro. Talvez eles nem sejam tão ruins assim e na verdade todos eles trabalham pra derrubar o Sexteto Sinistro. Até porque se essa aranha desse universo escolheu justamente o Miles Morales pra ser picado, mano, é porque alguma coisa boa tem dentro do cara, né? Pelo menos nesse filme do Aranhaverso, a gente não viu nenhuma versão do Homem-Aranha que seja realmente ruim, mano, que seja uma pessoa ruim, mas mesmo assim acabou sendo escolhido pra se tornar o Homem-Aranha, né? Falando um pouco mais sobre essa versão do Miles Morales do universo 42, o Miles G. Morales. Ele é um garoto aparentemente comum como o Miles Morales do universo 1610. Só que nessa realidade ele acabou perdendo o pai dele, o Jefferson Davis. E pelo que tudo parece, esse foi o principal motivo, o principal fator pra tornar esse Miles Morales no Gatuno. E nessa jornada dele toda, ele tá sendo ajudado pelo tio dele, o Aaron Davis, que aqui nessa realidade ainda tá vivo. E aqui no filme ele é retratado basicamente como uma contraparte, né? Um lado obscuro do Miles Morales, uma versão dark do Miles Morales comum que a gente conhece. E só pelo que a gente consegue ver nesse filme, ele parece um cara muito apático, muito frio, já que ele não sente nenhum tipo de empatia pelo Miles Morales que tá prestes a perder o pai dele na realidade 1610. Mesmo sabendo que esse Miles Morales também perdeu o pai dele nessa realidade. Apesar disso, ele parece um garoto que continua cuidando e amando a família dele. Aliás, parece que pelo que tudo indica, quem pintou aquele mural gigantesco do Jefferson Davis foi sim essa versão do Miles Morales e o tio dele. E assim como na realidade do Miles 1610, aqui no universo 42, essa versão do Miles parece ter uma relação muito próxima com o tio dele, Aaron Davis. E muito provavelmente essa raiva toda que esse Miles Morales sente, né, e o fato dele ter se tornado o Gatuno nessa realidade, deve ter alguma coisa a ver com o Homem-Aranha. Já que nessa jornada toda, muito provavelmente, ele e o tio dele devem ter entendido tudo o que aconteceu com essa realidade e com o multiverso. O fato dele não ter sido picado pela aranha e não ter se tornado o Homem-Aranha. Talvez se ele tivesse se tornado o Homem-Aranha nessa realidade, ele teria conseguido salvar o pai dele. Mas vale pontuar que pro terceiro filme de Aranhaverso, essa história toda vai ter uma importância gigante, com certeza absoluta. Quando o Miles original... Peraí. Vamos dar continuidade, o cachorro não... Ah, o do universo 1610 tá prestes a partir pro multiverso. Ele conversa com a mãe dele e a mãe dele dá um baita do monólogo, né, mano? Tem um baita de um discurso ali junto com ele. E ela fala pro Miles em terceira pessoa que o Miles deve tomar conta, cuidar daquele garotinho. E apesar dessa não ter sido a intenção principal da mãe do Miles, né, ela ter colocado como terceira pessoa, né, pro Miles tomar conta dele mesmo, tomar conta daquele garotinho, isso também pode ser traduzido aqui pro ato final do filme, já que essa versão do Miles Morales do universo 42 continua sendo o Miles. Esse garotinho que a mãe do Miles fala pra ele tomar conta acabou sendo essa versão do Miles Morales do universo 42. Então provavelmente esse conflito dessas duas versões do Miles Morales no terceiro filme, esse conflito vai ser resolvido daquela forma clássica das histórias, né, mano? Com muito amor e muita empatia. Já que vamos combinar, mano, quem entenderia melhor o Miles Morales do que ele mesmo? Apesar dessa versão do Miles do universo 42 ter perdido o pai, o Miles do universo 1610 perdeu o tio, que era o melhor amigo dele. Então, querendo ou não, tudo isso vai girar em torno da história principal do Homem-Aranha, que sempre é a respeito da empatia, do amor ao próximo. E principalmente pelo fato de todas essas versões do Homem-Aranha compartilharem da mesma dor de ter perdido alguém que eles amam. E lógico, velho, com certeza absoluta, antes de tudo isso se resolver, vai rolar sim uma pancadaria sinistra entre essas duas versões do Miles Morales, e eu mal posso esperar pra ver isso, mano. Que hype gigante pra ver esse terceiro filme de Aranhaverso, hein? E o que você acha disso tudo, mano? Comenta aqui embaixo, deixa a sua opinião a respeito do assunto, mano. Você acha realmente que esse Miles Morales do universo 42 vai conseguir resolver esses conflitos? Ele vai se tornar, de alguma forma, o Homem-Aranha? Quais são as suas teorias sobre esse universo 42? Você acha que realmente é dominado pelo Sexteto Sinistro? Deixa aqui embaixo se tem algum detalhe, alguma teoria que você viu e eu não vi, se você sabe alguma coisa sobre o filme que eu não trouxe aqui no vídeo, beleza? Aproveita e deixa um likezão aqui embaixo que dá uma força gigante pra gente continuar trazendo tudo. Muito massa, cara, esse vídeo aqui. Pelo que eu entendi aqui, então esse Miles Morales do 42 aí, ele não vira o Homem-Aranha, né? Ele não é picado pela aranha,
quem é picado pela aranha é esse outro Miles Morales aí, que aconteceu uma treta ali com o Demolidor, não. Esqueci o nome do vilão. E, pô, muito massa. Sei que tá muito massa. Essa versão dele, os cacheados aí. Tá massa esse estilo aí do gatuno do Miles Morales desse universo 42. Tá muito massa o estilo dele, viu? A cara dele assim de imponência, dá pra sentir. Agora uma coisa que eu não sei que. Será que esse Miles Morales do universo 42 sabe que o tio dele no universo desse outro Miles Morales morreu? Porque esse Miles Morales sabe que o pai dele morreu, né? Será que esse outro Miles Morales contou pra esse Miles Morales do universo 42 que no universo dele, no universo não, na linha temporal dele, ele está morto? Não sei. Talvez não, aí pode ter se desenrolado aí, essa empatia que ele falou aí. Vai rolar muita coisa ainda, vai ter treta doidada aí, vai ter. Cara, vai ser top. Mas primeiro eu preciso assistir o filme, né? Porque não tem como eu entender alguma coisa sem assistir. Mas muito massa, cara. Muito massa mesmo. Top demais. Vídeo muito massa. Ei, não esquece, primeiro o link na descrição. Meu canal de rap, lá confere. Dá aquela força, aquela moral, conferindo pra gente chegar à meta de 2K. Estamos rumo a essa meta, então só ajuda nós. Valeu e até o próximo.